Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma história muito interessante, sobre essa criança que está aqui. Vocês já sabem quem é? Essa criança é Moisés. Mas antes de falarmos da história, vamos tocar nossa vinheta. Então, crianças, vamos falar sobre Moisés. Agora eu queria voltar um pouco sobre a história de Moisés. Antes de Moisés nascer, existia um homem chamado Abraão, que o nosso tio Gil contou para vocês. E Abraão gerou a Isaque, e a Isaque gerou a Jacó. E Jacó, Deus mudou o nome dele. Você sabe qual foi o nome que Deus colocou em Jacó? Israel. E isso muito bem. Deus chamou Jacó de Israel. E com isso nasceu as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel foram morar no Egito. Lembra da historinha que vocês escutaram sobre José? Exatamente. Então os israelitas foram morar no Egito. E quando o faraó observou que os israelitas eram sábios, inteligentes, ele mandou sumir todas as crianças israelitas. E um dessas crianças era Moisés. Então o que foi que fez a mãe de Moisés? Vocês sabem? Exatamente. A mãe de Moisés colocou Moisés dentro do cesto e colocou no rio. E enquanto isso, a irmã de Moisés viu Moisés indo embora com as ondas, com as águas dos rios. E chegando do outro lado, você sabe quem foi que encontrou Moisés? A filha de Faraó. Exatamente. Ela foi tomar banho no rio e ela viu aquela criança no cesto. E pegou então essa criança para cuidar dela. Então a filha de Faraó cuidou da criança chamada Moisés. Então Moisés cresceu em toda a sabedoria e ciência do Egito. E isso, Moisés ele cresceu em sabedoria e toda a ciência. Moisés ele era um homem muito inteligente. Você é uma criança inteligente? Isso, eu sei que você é inteligente. Então Moisés ele cresceu e foi um homem muito inteligente. Então quando Moisés viu o egípcio maltratando o israelita, ele ficou muito furioso, porque ele não gostava que ninguém maltratasse com o povo de Deus, com os israelitas, o seu povo. Então Moisés, ele foi e matou o homem. Isso foi isso que aconteceu. Ele matou o egípcio. Então o que foi que Moisés fez? Moisés fugiu para Midian e Moisés passou a ser pastor de ovelhas. E um certo dia, quando Moisés estava no campo apacentando o seu rebanho, acendeu uma grande fogueira diante de Moisés. E você sabe quem é que estava nessa fogueira? Muito bem, era Deus que estava nessa fogueira e Deus falou com Moisés e disse: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então Moisés ficou assustado. Você já viu uma fogueira bem grande? Não é interessante? Você fica assustado com a fogueira? Não, né? E se essa fogueira começar a falar, você fica assustado? Eu fico assustado. Então foi assim que Moisés ficou, muito assustado com a fogueira. Então o Senhor Deus falou com Moisés: Moisés, liberte o meu povo da escravidão de Faraó. Então Moisés disse: Quem sou eu, Senhor, para Faraó me escutar? Um pastor de ovelha. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá que eu serei contigo. Você sabia que Deus é conosco? Você sabia que Deus cuida de você? Você sabia que Deus protege você aonde você estiver? Foi assim que aconteceu com Moisés.
Deus foi com Moisés. Então o Faraó, ele resistiu à palavra do Senhor. E Faraó disse: eu não vou soltar os israelitas. Então o Senhor Deus falou por meio de Moisés: se ele não soltar os israelitas, eu vou mandar pragas para o Egito. Então Deus manda 10 pragas. Vocês conhecem as pragas? Os piolhos, as rãs, as águas ficando vermelhas. Então o Senhor manda diversas pragas, 10 pragas para o Egito. E quando é na última praga, Faraó decide soltar os israelitas. Então os israelitas saem da presença de Faraó, os israelitas saem da escravidão de Faraó e vai para uma terra que o Senhor prometeu a eles. Mas antes dos israelitas peregrinar pelo deserto até chegar na terra, ele passa pelo Mar Vermelho. O mar está fechado, de repente eles ficam sem saída. E alguns deles diziam: por que nós fugimos da presença de Faraó? E começaram a falar. Então Moisés falou com o Senhor e o Senhor diz: Moisés, toque o cajado que as águas vão se abrir. E você sabe o que foi que aconteceu? As águas se abriram e o povo passou em terra seca. As águas se abriram e eles passaram o mar. Quando os egípcios vieram atrás deles, o mar se fechou. Então todos eles ficaram pelo caminho. Mas o povo de Deus, os israelitas, passaram pelo mar. Quando eles passaram pelo mar, começaram a peregrinar no deserto. E quando estavam no deserto, eles precisavam de alguma orientação. O pai de vocês gosta de dar orientação? O seu pai diz: menino, faça isso aqui. Menino, não faça isso. Não coloque a toalha ali. Calce a chinela. Então o Senhor Deus, ele colocou orientações para os israelitas. Então o que foi que o Senhor Deus fez? Mandou Moisés subir ao Monte Sinai. Isso mesmo. Ele subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. E você sabe o que estava escrito nas tábuas da lei? Não? Vamos aprender então? Tinha 2 tábuas. A primeira tábua estava escrito: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guarda o sábado. E a outra tábua: honra o teu pai e a tua mãe. Você honra o seu pai e a sua mãe? Deus manda honrar o pai e a mãe, tá certo? Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás. A gente pode furtar? Não, não pode furtar, porque Deus não gosta, Deus odeia quem furta. Você não pode furtar. E o que é furtar então? É pegar alguma coisa do coleguinha. Não pode fazer isso. E Deus continua no mandamento falando: não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Então, o que é falsos testemunhos? É você mentir. Pode mentir? Não pode mentir. Deus não gosta de quem mente, tá certo? Não dirás falso testemunho. Então Deus coloca a lei para o povo de Israel, para que os filhos de Israel, o povo de Israel, peregrinassem no deserto sobre a orientação do Senhor. Então, eles chegaram até a terra prometida. E aí, crianças, vocês gostaram da história de Moisés? Não é interessante? O que foi que você aprendeu então nessa história? Vamos lá? Você aprendeu que nós devemos escutar a voz do Senhor? Sim, Moisés escutou a voz do Senhor na sarça ardente. Vocês aprenderam que você devem obedecer ao Senhor? Sim, Moisés recebeu as tábuas da lei para andar conforme a vontade do Senhor. Eu e você devemos fazer da mesma forma,
devemos ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos. Você deve honrar o papai, a mamãe, você não pode pegar nada do coleguinha, você não pode mentir, porque senão Deus fica triste. Tá certo? Então vamos cumprir os mandamentos do Senhor? Estamos juntos? Vamos ter um momento de oração? Feche os seus olhos e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por entender e conhecer a história de Moisés. Assim como foi Moisés, que nós venhamos ser obedientes ao Senhor e escutar a sua voz, que possamos honrar o papai, a mamãe e não venhamos mentir, não venhamos dizer nada que desagrade ao Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. E não esqueçam de fazer a atividade. Vocês vão receber uma foto, a imagem do rio, a criança no cesto e vocês vão pintar. E nesse cesto com a criança, vocês vão colar o palitinho para ficar movimentando a criança no rio, tá certo? Faça foto ou vídeo, envie para nós. Deus abençoe. Forte abraço.